pessoal, sejam muito bem-vindos ao podcast das Engenheiras Notáveis, o podcast da Engenharia. Estamos aqui novamente trazendo conteúdo inédito para vocês. Agradecer aos nossos patrocinadores, aos nossos apoiadores que permitem aí o nosso canal ser mantido no ar. Quem são eles, Gi? Isso aí, gente. O nosso agradecimento à Procrio, à Suprema, à Soncine, à Imper Solutions e ao IDD. Muito obrigada. Muito obrigada, pessoal, por manter o canal no ar, trazendo sempre conteúdo de qualidade para os nossos seguidores e profissionais de construção civil. Isso aí. Hoje o nosso tema tá interessante, né, Gi? Tá interessante, tá em alta, assunto, né? E é um assunto polêmico no Brasil, né? Porque a gente sabe aí que nem todo mundo tem acesso a isso, infelizmente. E deveria, né? É uma coisa muito obrigatória. Deveria. Hoje, pessoal, nós vamos falar de saneamento, especificamente de proteção e impermeabilização de estruturas de saneamento, que são bem diferentes das estruturas, né, que a gente está acostumado aí no dia a dia, dos reservatórios, das estruturas que são utilizadas aí na parte de edificações. E claro que a gente trouxe um profissional de peso, né, para falar sobre proteção e impermeabilização de estruturas de saneamento. Fala um pouquinho do nosso convidado, Gi. Vamos lá, fazer aquele breve resumo, né? Para ele conta depois um pouquinho para nós. Da história. Aí, bom, nosso convidado hoje aqui ele é técnico em edificações, ele é engenheiro sanitário ambiental, engenheiro civil, pós-graduado em patologia nas obras civis. Ó, ele é meu parceiro de curso também, né? Iniciou na área da engenharia aos 14 anos, então, gente... Começou cedo. Tem muita bagagem. Tem bagagem. Como menor aprendiz, e atualmente ele já está aí há 10 anos em um grande fabricante, ele vai falar pra gente também isso, onde já percorreu pela atuação na área de vendas, gestão comercial, área técnica, e hoje ele tem a função de gerente de produtos. Seja bem-vindo, Thiago. Olá! Muito bem-vindo, muito bom, Thiago. Obrigado. Isso aí. Parabéns, meninas, muito bom, parabéns, muito obrigado. Fico muito feliz de estar hoje aqui com vocês. Nós que agradecemos. Parabéns por toda a iniciativa do programa de vocês, muito bom, estou muito feliz mesmo. Que legal. Muito ávido para a gente falar sobre concreto para saneamento, impermeabilização para saneamento, né? A realidade hoje no Brasil no saneamento. Isso aí. E é isso aí, muito obrigado mesmo. Muito legal ter você aqui. A gente que agradece o seu tempo e vir contribuir um pouco e dividir sua experiência com a gente nessa área que é tão carente, né, Thiago? É isso mesmo. Conta pra nós aí um pouquinho. Você começou cedo na área da Pois engenharia, né? Mas como que caiu aí na área do saneamento? Não é que eu sou tão velho assim, é que eu comecei cedo mesmo. Cedo. A gente aqui não fala de idade, a gente não entra nesses detalhes, não se preocupe. Na verdade, eu escolhi ser engenheiro muito, muito cedo, né? Legal. Eu tinha 10 anos de idade. Mas por alguma influência? Influência do meu pai. Não, meu pai, ele era uma pessoa muito sistemática, né? Professor universitário da área de humanas. E com 10 anos de idade, ele já ficava assim, o que você vai ser quando crescer? O que você vai ser de profissional? O que vai dar da tua vida? Ele ficava, você já tem que saber o que você vai querer estudar, né? Ele ficava assim. E aí, cada semana, ele explicava uma profissão, né? Ele explicava o que era um médico, o que era o dentista... o que era advogado, né? Eu lembro que ele parou no advogado. Quando ele foi para a quarta explicação, eu descobri sozinho, né? A gente estava assistindo televisão e era bem na época que estava se construindo o Canal da Mancha entre a Inglaterra e a França. E apareceu um engenheiro do capacete branco explicando e eu achei aquilo sensacional. Nossa, um túnel debaixo do mar, que espetáculo, que coisa, né? E aí estava escrito engineer, porque era europeu a entrevista. Daí eu falei, pai, o que é engineer? Meu pai é engenheiro. E o que é engenheiro? É uma profissão que realiza coisas, constrói coisas, né? E quando ele falou realiza, eu falei, cara, é isso. Eu quero ser engenheiro. Eu não sei. Alguma coisa aconteceu que nunca mais... Já deu aquele estalo. Exatamente. Bom que ele tinha um teste vocacional já em casa, né? Eu comecei a trabalhar cedo, muito cedo, com 14 para 15 anos. Minha família é de origem bem simples, né? Comecei a trabalhar e para ajudar eu entrei no departamento, nem sei se existe hoje, mas era o GINF na Caixa Econômica, que cuidava da parte de projetos, engenharia e tal. Nossa. E aí depois saí de lá eu virei desenhista, Que bacana. trabalhei com empresas de desenho.
Aí me formei, o segundo grau meu foi técnico, né? Fui parar em um aplicador já um pouco mais velho, uma Que empresa de legal. aplicação, foi onde eu conheci todo esse mundo, A parte né? da impermeabilização. Isso, a única parte que eu fiquei um pouco triste, assim, no desenvolvimento da minha carreira foi que eu queria ter entrado de imediato na engenharia civil e não consegui. Foi onde eu entrei na engenharia sanitária, porque onde eu morava, o curso de engenharia civil era período integral, né? Era parte da manhã, depois parte da tarde e eu trabalhava. Não tinha como, aí né? não dava pra fazer. E à noite ainda não tinha o curso, né? Então só tinha engenharia sanitária e ambiental. Foi a 4ª turma da PUC na época e eu entrei nesse curso, já pensando em depois fazer civil. E assim aconteceu. Fiz patologias. Primeira turma do Paraná em patologias, antes de existir o IDD, ainda quando era o De Luca e o Dyer. Eram amigos, eram amigos, professores lá, vamos coordenar um curso, vamos. E eu já estava ali com eles e próximo deles, né? E eu fiz essa primeira turma. Show de bola. E aí, assim, entrei num fabricante, né? Entrei na Viapol e tô lá há 10 anos. E nessa área de saneamento, então sou muito feliz hoje, realizado, porque eu consigo unir as duas disciplinas. É verdade, né? Eu consigo unir os conhecimentos de engenharia sanitária, que hoje eu vejo que são muito importantes, muito legais, interessantes, né? Materiais, patologias, então uno tudo. E toda a parte do conceito de civil, das Exatamente, estruturas e tudo mais. Exatamente. Isso é legal. Legal, um profissional completo. É bom, né? Quando a gente atua com o que a gente estudou, com o que a gente gosta, né? É verdade, isso aí faz diferença. Né? Total. Faz diferença. Total. Como diz o engenheiro Alex, né? Que a gente acaba sempre gravando, né? Algumas citações de convidados da Protendite. Ele falou que se a gente não faz o que gosta, a gente não evolui. E é bem por isso, né? É isso mesmo. Porque quando você gosta, você investe, você se sacrifica para adquirir conhecimento, para se tornar melhor. Se você não gosta, você fica estacionado, né? Você não consegue, você patina, né? Você fica patina. patinando. Muito legal. Bom, Thiago, então entrando aqui na nossa pauta, né, uma pauta bem específica aí da proteção e impermeabilização de estruturas de concreto na área de saneamento, você consegue, né, para o público aí, para o pessoal, muita gente não é da área, né, conceituar para a gente um pouquinho dos tipos de estruturas que nós temos na área de saneamento, qual que seria a diferença aí com relação, né, se a gente pensar em reservatórios, né, dos reservatórios que o pessoal está acostumado a ver aí nas edificações, reservatórios de água potável, por exemplo, quais são as diferenças e as solicitações, né? Isso. Tem bastante diferença, né? Tem, então, interessante, você veja só, a bibliografia fala muito na engenharia civil de estruturas hidráulicas, né? Hidráulica vem do grego hidros, água, áurea, passagem, né? Da água, né? Conduto da água. Então, eu entendo eu sempre falo que tudo que permite você, a água conduzir, permite ter a condução da água, a preservação dessa água, são estruturas hidráulicas. A literatura faz muita associação a barragens, canais, né? Principalmente barragens, como estruturas hidráulicas. Na engenharia sanitária tem um termo que eu gosto muito de usar, que são estruturas hídricas, que elas já ampliam um pouco mais, e não só para concreto armado. Então, por exemplo, lagoas, né? Existem lagoas com geomembrana que eles chamam de estruturas hídricas, né? Então, se a gente fazer um geral, eu diria que a engenharia sanitária também, quando se pega assim, uma barragem de represa, né, de represagem para adução de água bruta, ela chama isso de reservatórios. Olha só. Entendeu? Então, de maneira geral, eu digo que tudo que realmente permite você armazenar e canalizar, fluir essa água são estruturas hidráulicas, né? Não confundir na hidráulica aplicada que tem mecânica, tubulações e tal, né? As estações de tratamento de água, as estações de tratamento de esgoto são as estruturas de saneamento, especificamente, né? Que estão dentro dessas estruturas hidráulicas e que maioria delas são em concreto, né? As menores, que a gente chama de estações compactas, podem ser de aço, né? Mas a grande maioria dado o volume, é de concreto. Então, elas estão dentro desse contexto, né? Então, as estruturas de saneamento são as que fazem parte
do processo de tratamento de água e de esgoto, que, por exemplo, podem ser decantadores, floculadores, né? Reservatórios é uma delas, né? Que depois toda a água está pronta, tratada, ela fica armazenada em grande volume para conseguir, por gravidade, abastecer um município, um bairro, etc. Então, são grandes áreas, né? Então, isso são estruturas de saneamento. No esgoto, a gente divide muito em tratamento primário, secundário e terciário. Então, o primário se tem um gradeamento, né? Que retém os resíduos mais sólidos, assim, que às vezes vêm. E depois, desarenadores, né? Que diminui já a remoção, né? Ela faz a remoção de partículas um pouco mais menores, né? Depois a floculação, que são outras partículas menores ainda, que se unificam e decantam por gravidade. Aí vai nos reatores, né? Onde trata toda a matéria orgânica. É onde o bicho pega literalmente para tudo. Pega para o concreto, para a impermeabilização, para o meio ambiente. É punk lá, é punk, né? E é uma das maiores áreas, vamos dizer assim, de estruturas de uma ET, né? Depois tem mais outras etapas de decantação, desinfecção e aí o deságua, né? E aí tem o processo do tratamento desse lodo que vai para a agricultura. Isso é um overview, um geral, né? Tem umas que pode ter mais um fluxograma maior, outras menores, tudo depende da característica do efluente, né? Da carga orgânica e química desse efluente. E tem as estações de tratamento de indústria, né? Que é outra pegada também. Que aí tá muito ligado ao processo, né? O que gera no processo, né? Exatamente. E que essa indústria ela é obrigada a tratar esse efluente para devolver. E esse efluente tratado vai para a estação de tratamento. Mas ele já chega no nível... Ele já chega em um nível mais neutro, assim. Entendi. E nessa última etapa que você falou que o negócio é crítico para a estrutura, que é a última do saneamento? No esgoto, né, no tratamento de esgoto, a parte mais crítica são os reatores anaeróbios. Né? E lá a gente tem, ou seja, além de, né, o pessoal tá mais acostumado com pressão, pensar muito só em pressão, umidade e tal, ali a gente tem agressão química, tem agressão mecânica, porque tem alguma coisa abrasiva ali também. Tem, né? Nos reatores anaeróbios, existem algumas solicitações, além de mecânicas. Eu queria falar um pouco de solicitações mecânicas das estações, pode também? Pode, claro. Então, isso é uma coisa importante. Quando a gente fala em impermeabilização, a gente está atentado, né? Porque, primeiro, assim, a gente analisar o perfil da estrutura, né? Então, por exemplo, se a gente pega um castelo de água, né? Uma torre de água, assim. É elevado, né? Um sistema flexível, elastomérico, ok, mas quais são os esforços ali, né? Então, se veja ali, não é só a pressão hidrostática, né, que exerce na estrutura. Nós temos a ação do vento lá em cima, que gera um momento embaixo, na base, né? Então, é uma estrutura que vai trabalhar, né? As estruturas que elas são elevadas, vinculadas a vigas e pilares, ela tem uma deformação, né, maior, né? Então, tem que estar atento realmente a esses critérios. Entender o comportamento primeiro da estrutura, né? Da estrutura. Muitas estruturas são enterradas, justamente para você ter uma estrutura mais acomodada, né? Ainda mais que são grandes estruturas, né, Thiago? Muitas partes, muitos modelos de estrutura têm partes delas que são semi-enterradas. Isso tem uma curiosidade técnica disso aí, que eu gostaria de compartilhar com vocês, assim, legal, né? Porque se imagina uma parede, que elas geralmente são assim, de 6, 5 metros de altura, né? Quando a gente analisa a pressão que ocorre nessa estrutura, por ser uma pressão de fluido, lá na resistência dos materiais, eu aprendi isso lá com o professor de Luca. Na resistência dos materiais, a gente vê que a pressão de fluidos ela exerce um momento na estrutura, a gente chama de momento terceira ordem, que o líquido de cima para baixo ele vai aumentando essa tensão em uma forma de um triângulo retângulo, né?
Então, a base dela e É onde você tem a maior pressão. maior pressão na base e na junção com a parede, né? E quando se precisa localizar esse esforço, sempre é 1/3 da base, né? 1/3 dessa distância da base, você determina o ponto ali, né? Dessa tensão, né? E que, então, geralmente está nesse 1,5 m que está enterrado, né? E é por isso que existem as mísulas estruturais, para enrijecer essa região. Que é o ponto mais crítico, E o ponto mais, e o calculista, ele gosta de fazer essa área enterrada, que se tem o empuxo do solo para compensar esse momento, esse esforço. Então é por isso que muitos são semi-enterrados, né? Por que já não faz de uma vez enterrado, né? Legal. E o problema é que ali geralmente tem o quê? O pessoal não faz a concretagem direto, para piorar ainda tem a junta. Ou seja, é uma soma de coisas. É uma soma de coisas. Então, esse é primeiro um esforços que a gente chama de esforços mecânicos. Daí vem a resistência química. E a gente, eu digo, nós todos aqui, da área da impermeabilização, da patologia, né? Consultores, projetistas, fabricantes, a gente acabou colocando tudo no mesmo balaio, a resistência química. Mas não é só, existe uma diferença de resistência química e biológica. Olha no só, efluente, interessante. entendeu? Então, existe uma diferença. Então, a gente tem que verificar se o sistema, se ele vai ter essa resistência química e biológica. Posso até explicar rapidamente cada uma delas, exemplos, né? E a resistência disso no fluido, né? No contato com o lodo e com o fluido do efluente. E a resistência gasosa. Né? Então, não é tudo resistência química. Então, tem a resistência gasosa, a bacteriológica, né? E a química. Então, por exemplo, a química. O concreto ele sofre ataque químico, né? Pela formação do ácido sulfúrico. Então, o ácido sulfúrico ele vai degradar a pasta do concreto. Quando você vê aquele concreto que ele tem aquela superfície lixiviada, né, com os agregados expostos, isso é uma agressão química, por exemplo. Existe a bibliografia, se a gente for pegar o professor Meta, o Paulo Monteiro, eles colocam também o ataque por sulfato como químico, né? Que daí já é a reação da pasta do concreto, né, com o sulfato, gera reações expansivas, formações de gipsida, toda aquela degradação, né, perda de massa e resistência. Então, isso também seria uma resistência, um ataque químico. Porém, no saneamento, devido à presença das bactérias, esse ataque pelo sulfato, ele acaba tendo origem pela metabolização dessas bactérias anaeróbias, ou seja, elas não precisam do oxigênio, né? Elas estão consumindo nutrientes lá do efluente, reagindo com o íon sulfato, né? É predominante sulfato de magnésio, de sódio no efluente, né? Então elas se utilizam desses íons sulfatos e elas liberam H2S. Esse H2S está no meio aquoso. Quando ela chega na superfície e desprende do meio aquoso, em um ambiente fechado, né, que os reatores anaeróbios eles são fechados, tem o oxigênio na superfície. Então ela reage com esse oxigênio, formando o gás sulfídrico, que a gente chama biogênico, porque ele é um ácido de origem bacteriológica. Aí, aí você gera corrosão biogênica. Corrosão biogênica, exatamente. Eu não era da linha de saneamento lá, não. Mas só que eu aprendi pouco. Só que isso só acontece nas estruturas fechadas, porque tem que ter a condensação desse efluente, né, no teto, nas paredes, que é uma condensação, um biofilme que se chama, que está contaminado, para ocorrer esse mecanismo pela bactéria. As estruturas abertas, se tem a liberação do H2S, então se tem muito mais abundância o oxigênio. Aí não tem esse problema. Se a gente for ver as estruturas abertas, existem reatores aeróbios, né? Que aí são bactérias que precisam de oxigênio para trabalhar. Esses reatores aeróbios,
Você pode ver que na superfície dessa parede quase não tem degradação. Por quê? Porque o oxigênio que tem mais abundância, ele acaba reduzindo, né? Existe um processo de oxirredução do H2S. Então, aí é um exemplo do ataque, né? Distinguindo do químico do biológico, né? Você vê que, então, na verdade, a gente não tem só solicitações iniciais. O processo gera outros tipos de agressões à estrutura. Exatamente. Então, assim, o concreto está muito suscetível a esses ataques. É muito fácil, né? Tem outros tipos de ataques biológicos, como algas, bactérias que ficam nessa superfície, que elas começam a se alimentar de componentes do concreto. Então, por exemplo, se tem uma areia de rio com alguma carga orgânica, pode acontecer de ter esse manifesto, né? Então, se o concreto ele está sujeito, ele precisa ter esse tipo de resistência, a gente tem que pensar que os nossos impermeabilizantes, eles também precisam ter essas resistências. Então, se a gente vai adotar um sistema cimentício, por exemplo... resistência zero, né? Tem. Existe, tem. Então, é isso que é o legal do bate-papo, é entendendo. Existe. Então, temos que perguntar para o fabricante, teu produto resiste, né? Existem, sim, não só no Brasil, como fora do Brasil, né? A gente consegue fazer uma pesquisa e achar, né? Então, cimentícios vai precisar resistir, né? Então, a gente vê hoje muito escrito resistência química, mas espera aí, vamos aprofundar um pouco mais. Atende também resistência biológica, né? A resistência... Então, o impermeabilizante tem que estar... Se vai usar hoje membranas, epóxis, poliuretanos, enfim, tudo isso apresenta resistência. Então, a gente tem que ir... Então, solicitações, né? Produto que atenda uma solicitação mecânica, né, que ela faça essa combinação com a estrutura e que atenda se há uma necessidade de resistência química e também biológica, né? Ô, Thiago, uma dúvida, assim... Tá saindo? Ah... Só isso, tá. Posso voltar na minha dúvida, né? Eu vi que ele tava parado ali, eu olhei umas 2 vezes. Falei, se ele falar pra gente que não gravou nada, eu vou... Tem a resistência à abrasão. Tá. Por causa das pás, né? Dos flocos. Eu aprendi tanto de corrosão biogênica. Aqui? Porque o menino fazia o negócio e às vezes eu pesquisava junto. Ai, meu Deus. Vou voltar na minha dúvida. Tiago, e uma dúvida, lógico, né, tem essa questão da resistência química, biológica, acredito que tem alguma coisa também com relação à abrasão, dependendo do processo. Sim. Né? Eu acho que seria legal você comentar um pouquinho sobre isso. E uma outra dúvida que me ocorreu foi, antes da gente chegar na impermeabilização, o pessoal de estrutura pensa em, assim, o concreto em si é diferenciado para esse tipo de... Sim. A abrasão também é muito importante. Boa pergunta, muito importante. A gente tem etapas no tratamento nos próprios decantadores ou desarenadores que tem as pás raspadoras, né? Aí fica raspando ali. Então, tem produtos que têm resistência à abrasão, como tem situações que eu já vi que, dependendo do período em que não se deseja ter paradas para manutenção, vai ter que usar proteção mecânica, não tem jeito, né? Então, se tem abrasão mecânica, né? Por exemplo, como pás raspadoras, e tem muito problema de abrasão, principalmente nas estações de tratamento de água, em que a água bruta ela entra com bastante vazão, com bastante turbulência, essa abrasão do fluido. Então, também pode desgastar. Causa uma erosão na superfície bem rápida e o produto, principalmente cimentícios, tem problema, sabe? Tem cimentícios com alta espessura já, né? Minerais, argamassas, assim, que tem resistência química, biológica e também a resistência à abrasão, né? Mas é complicado essa questão da abrasão. Complicado. Olha, já vi que tem situações assim que falam, mas eu queria que eu não tivesse, que tivesse uma resistência assim, 5, 6 anos sem eu ter que parar. Olha, você tem que usar uma proteçãozinha mecânica, algo assim. Para tentar ajudar, né, até chegar no impermeabilizante.
E com relação ao concreto, o pessoal de concreto chega a especificar assim, alguma coisa O diferenciada? concreto ele é muito importante, sim. Hoje o concreto ele tem que ter um traço bem adequado, né? Baixa relação ao cimento, um tipo de cimento resistente ao sulfato, né? Como eu estava falando, ensaios de reações, Para né? já não começar. Nos agregados, né? Porque você tem lá reações expansivas nos agregados, reações expansivas inerentes ao cimento, que é os sulfetos, né? Sulfatos, reações no agregado miúdo, que pode ser bacteriológica também, né? Então tem que fazer esses traços, esses estudos todos, adições adequadas, né? Eu gosto muito de sugerir um concreto com redutor de permeabilidade. Legal. Gosto também, além do redutor de permeabilidade, muito sugerir aditivos compensadores de retração, porque são consumos altos de cimento, né, muitas vezes, estruturas espessas, que você tem alto calor de hidratação. Então, é muito comum fissuração por retração, né? Retração Isso é plástica. péssimo, né? Isso é Numa péssimo. situação de agressão química, Então, você já ter exatamente. concreto fissurado. Então, Imagina, né? Então, existe sim uma preocupação de se ter um cuidado, né? Então, as principais companhias de saneamento, elas têm esse cuidado, sim, de ter um concreto diferenciado, assim. O pessoal do concreto mesmo até gostam de se orgulhar e falar, não, mas esse concreto até nem precisa de proteção, de uma de proteção, né? Não, ninguém precisa concordar comigo, mas eu não concordo muito também com isso. Eu também não muito, Eu né? também não concordo, não. É comum usarem o RS? Não. A gente tem visto, sim, utilizar o RS, principalmente nas estações de tratamento de efluentes. Né? Isso é bom, né? Já vem avanço, né? Já vem algo no próprio... Já vem alguma coisa com pelo menos o cimento específico, né? E outra dúvida, assim, além da questão da qualidade, né, do traço do concreto em si, a confecção, assim, a forma de execução, o pessoal se preocupa por conta dessas emendas, dessas juntas, isso ou é mais difícil? Isso depende, sabe? Ainda eu vejo, ainda fico um pouco triste quando vejo, sabe? Tem muitos empreiteiros que têm, né, um critério maior de qualidade, tomam cuidado, né? Entende que o concreto ele tem que ter uma atenção maior, né? Quando você vai ter um concreto com um bom adensamento, uma boa trabalhabilidade, né? Tem empreiteiros que, preciso atender a resistência e pronto, né? Não tá nem aí tá se nem fissurou, aí, se tem bicheiro, não tá nem aí, acha que depois se impermeabilizar tudo resolve. Então tem os dois tipos, né? Tem os dois tipos da engenharia, né? Lógico que às vezes, muitas vezes, a qualidade da obra deixa a desejar e aumenta muito mais o nosso desafio de deixar essa estrutura estanque, né? Porque aí eles acham que nem a Gi comentou, acho que foi até no episódio que a gente gravou antes, que eles acham que a impermeabilização vai resolver o problema de tudo, inclusive da estrutura, exatamente. né? Se o seu concreto tá caindo aos pedaços lá, vou colocar o impermeabilizante e vai resolver, né? E aí, quando se dão conta que o problema é bem maior que isso, não aceitam, daí a obra para. Porque não vou receber por isso, daí entra numa briga judicial, e aí quem sai prejudicado é a sociedade, infelizmente. E até em função de tudo isso que a gente conversou, das solicitações, né, e super bem conceituados aí a questão da estrutura e tudo mais, quais são os principais tipos que hoje são bastante utilizados de impermeabilização nas indústrias, na parte de saneamento? Falando do saneamento urbano primeiro, né? Eu gosto muito do conceito do concreto de baixa permeabilidade para isso, então ter um concreto com adição de cristalizantes. Nas juntas precisa ter os perfis de hidroexpansivo. As tubulações, em volta de tubulações também. E eu gosto muito de falar de fazer a fixação dessas tubulações com grautes, né? De preferência graute epóxi, porque existe um choque, né?
hidráulico ali quando tem a Imagino. passagem, né? Para Porque evitar a fissuração. Se a em gente, torno quando disso. pensa num reservatório residencial, você já tenta deixar rígido, imagine numa estação de tratamento, Então- que vem bem mais bruto então o eu negócio, já né? venho- Eu fico só pensando no povo que faz argamassa, que a gente pega vários, né? Chumba a tubulação com argamassa. Esquece, Então, né? quando eu falo então eu já falo numa questão de sistemas de, sistema, impermeabilização. sim. Então, eu já estou vindo com a qualidade do concreto como um critério de sistemas, né? Fazendo parte ali, Parte né? do sistema, porque aí a gente tem que pensar que, ok, vai ter uma vida útil do sistema, do impermeabilizante, e existe a estanqueidade. O que eu Sim. quero atender? Eu também tenho que atender a estanqueidade, Sim. né? O sistema, o impermeabilizante, uma hora, ele vai sofrer degradação, ele vai deteriorar, ele vai perder espessura. E eu não posso ter uma estrutura com vazamento, né? O concreto sofrendo essas agressões, né? Então, eu venho partindo do concreto com boa qualidade, com algumas adições que proporcionam muito já a redução de permeabilidade. Legal. Né? O compensador de retração também tem esse benefício. E aí a gente tem, partindo dos cimentícios, né? A gente tem as argamassas poliméricas, quando a gente atende uma água, né? Água bruta e água tratada. Quando a gente fala de esgoto, a argamassa polimérica ela precisa ter a resistência química e biológica. Existem cimentícios, outros tipos de cimentícios de grande espessura. Uns denominam como minerais, outros falam de argamassas, mas de qualquer maneira, o meu olhar eu coloco tudo como cimentícios, né? Tem os poliuretanos, né? Epóxis. Tô falando tudo do contexto dentro, né? Dentro, Área interno, interna, por enquanto, né? Poliuretanos, epóxis, a manta de PVC também, não em estruturas muito grandes, que às vezes inviabilizam. Nas estações de tratamento de esgoto. Essas nas áreas ou dentro de um reservatório, né, para ter um poliuretano, né, muito bem. Mas e a parte externa que está exposta às intempéries, sol, chuva, aquilo também trabalha, aquilo também pode ter fissuras e aquilo também merece uma impermeabilização. Nessas áreas eu gosto muito de sugerir, né? E vejo também se utilizando as mantas asfálticas coladas com massa asfáltica, né? Pode ter também membranas de PVC, PDMs. Na parte externa, uma proteção com vernizes, acrílico, poliuretano, até mesmo um hidrorrepelente, né? Fica lá pensando, é uma estrutura de água ou esgoto, por que eu vou caprichar? Mas é legal ter uma pintura, uma proteção acrílica também. E o ambiente, ali mesmo sendo uma estrutura que está do lado de fora, o próprio ambiente é agressivo, né? É agressivo, Mas E as fundações, lembrando que acontece? As estações de tratamento, de maneira geral, elas estão em regiões de solo muito ruim. Por quê? Porque quando a gente está pensando em água, ela está mais próximo de rios. E o rio está na menor cota da região. E as menores cotas, né, com rio, se tem solo saturado. E as estações de tratamento de esgoto também está perto de rio, porque depois tratado vai para o rio e também desce por gravidade, que está na menor cota. Esses solos são solos muito saturados, né? Então, é importante preocupar com as fundações, com aquilo que a gente não vê. Então, de novo, né? Ter uma fundação com cristalizante e usar membranas, ter um cuidado, né? Não simplesmente fazer a fundação ou usar um produto meramente simples, né? Uma pintura qualquer. Então, eu acho que é importante, sim. O pessoal se preocupa muito com o interno, né? Que é onde está acontecendo ali a atividade principal e esquece do restante. É legal. Eu visitei uma estação de tratamento em Mogi, inclusive.
Eu visitei, mas eu tava no último ano da faculdade. Meu professor de saneamento levou. Gente. Eu visitei já como indústria, né? Então, eu acompanhei lá o processo. Lá tem mesmo. O cheiro não é muito legal, né? Assim, não é bom, não é agradável. A imagem também não, que a gente vê de cima lá, tem alguns... ai, Deus. Muito submarino. Tudo dependendo. Tudo vem da gente aí. Então, mas não é muito legal, agradável de ver, né? Mas você falou de uretano. Ainda não tem muita aceitação uretano, né? Na verdade, um pouco de resistência. Na verdade, assim, é uma boa indicação nas regiões, como falei, por conta do abrasão, né? Mas acaba que depois, na hora que chega no custo, aí o pessoal recua, deixa eu ver lá na frente o que vai acontecer, né? Mas eu já vi, pelo menos, especificação, já vi e tal. Na prática, eu concordo que é muito difícil, né? Nas áreas industriais, não. Né? Nas ETs industriais já é uma realidade diferente. Legal saber disso, porque na época que eu estava lá ainda era bastante inclusive foi tema do uretano, foi tema da apresentação da Stephanie, né? Muito legal. Então, da parte das diques de contenção, né? Pisos industriais. Então, até ainda falando, já que eu toquei no assunto de ETs industriais, a gente também tem que ter uma diferenciação entre impermeabilizante com resistência química versus anticorrosivos. São coisas diferentes. Muitas vezes o cliente está querendo um impermeabilizante, mas que ele precisa um anticorrosivo ali. Que geralmente são pinturas, que tem uma espessura menor, mas que tem propriedades de resistência aos ácidos, né? E nem todos os impermeabilizantes conseguem resistir a grandes concentrações, né? Então, indústria, dependendo da atividade, você tem, assim, agressão violenta, né? Ácido sulfúrico, cloreto. Soda cáustica. Ácido fluorídrico. E o cliente precisa ter essa ciência também, né? Porque às vezes você vai falar de um outro produto que tem a resistência... Aí ele fala, não, esse aí é muito caro, não quero. Então, você tem que ter a noção para explicar pro cara um problema que às vezes, assim, às vezes uma mão de obra contratada, envolvida, e que ela também não sabe utilizar um produto, né? E ela vai acabar tendo que se qualificar para fazer essa obra. Se ela, olha... Você está procurando um impermeabilizante, está acostumado a usar um impermeabilizante, mas aqui você vai ter que usar um equipamento, que vai ter que fazer uma certa fresagem. Preparo de superfície é diferente. Diferente, né? Ou, enfim, existe epóxis, né? Exemplo, epóxis Novolac, que tem uma cadeia química, é um tipo de cadeia química dentre várias, né? Que mais tem resistência química, que você, tudo bem, aplica ali com um rolo, né? É simples até. Mas é caro. Bem caro. Tudo vai, né? Eu trabalhei com Exatamente. Eu também. E era difícil emplacar ele. Tem situações que nem o epóxi Novolac serve. Tem que partir para extravinílicos, etc. Exatamente. Eu ia até uma dúvida, antes da gente passar para o próximo tópico, assim, visto as agressões que não são baixas, né? Tanto a gente falar de saneamento urbano quanto industrial. Qual que é o tempo médio de durabilidade? Ou o pessoal tem que fazer manutenção, porque a gente não consegue dar, assim, expectativas grandes de vida útil, né? Assim, olha, eu vou falar muito no que eu tenho visto em 10 anos, tá? Eu vejo esgoto, por exemplo, que é o mais agressivo, né? Estruturas sem proteção, com 6 a 7 anos de utilização já completamente comprometida. Eu não sei como é que está em pé. Né, sem proteção nenhuma. Né? Com a proteção, melhora bastante isso. É difícil estimar uma vida útil. Acaba-se hoje se adotando o que a norma de desempenho fala. Usa-se como base, uma das bases. Né? Quando a gente fala em desempenho do revestimento, na norma de desempenho, que é 8, 10, 12 para reservatório. Para exposto ali, né? Exatamente, membrana. Mas mesmo assim, eu acho que 8 anos, tudo bem, com as intervenções de manutenção, né? Aí eu vejo alguns projetos, levando em consideração lá os índices fatoriais, etc. Num reator, por exemplo, com epóxi poliuretano, dando 12 anos, né? Na prática, vamos falar da prática assim, que você vê aí no que eu dia a dia, vejo, né? Reservatórios com cimentícios com 10, 11 anos, ok, dando estanqueidade.
né? Então, se tem o comprometimento da espessura, tem, mas ainda está estanque. A gente tem que lembrar que o impermeabilizante, ele, no saneamento, ele é uma camada de sacrifício. Ele está ali para sofrer mesmo, Ele está né? ali para o teu concreto de ficar íntegro Protegido, sempre. Entendeu? Senão é o teu concreto que vai pro pau. Então, quem tem que... É como se fosse um protetor solar. Uhum. Então, ele é uma camada de sacrifício. Então, tu vai ter que refazer ele, né? Então, assim, reservatórios de água já tratada, 10, 12 anos em cimentícios. Fazendo as manutenções. Exatamente. Ainda dando certo, né? Também poliuretanos, epóxi, também, né, nessa faixa, assim. Quando a gente vai para os estudos, teve uns dados bem interessantes. Até um dos estudos a gente publicou no último IB, né? De comparação de membranas. Do Jorge. Que o Jorge falou lá, né? A gente comparou epóxi, poliuretano e cimentício, né? A gente comparou ali a oxidação por ácido sulfúrico, né? Mas a gente está fazendo agora a migração de cloretos. E olha que legal uma coisa, se a gente for analisar. Nos estudos, nos ensaios, a gente pega um corpo de prova sem nenhum, como referência, sem nenhuma proteção, um concreto sem nenhuma proteção, ele completamente se degrada e até o estudo não consegue ir mais, com mais dias, né? Com 40 dias, mais ou menos, já se degrada. Nem serve mais a referência. Sendo que aí os outros corpos de provas com revestimentos, a gente vai deixando. Quanto mais tempo durar, melhor, né? A referência degradou 40 dias, enquanto já está se passando 90 dias e não tem degradação nenhuma. Isso porque o agente químico está altamente concentrado para acelerar o processo. Para acelerar o processo, senão você fica lá anos lá fazendo ensaio, entendeu? Para acelerar o ensaio. Então, a gente tem gráficos e resultados mostrando o produto resistindo a 90 dias. Então, se a gente faz isso, a gente replicar isso no concreto, então se tu veja quantos anos a mais, né, se vai durar um concreto com esse impermeabilizante, né? A vida útil desse concreto, né, indo para 3, 4 vezes mais, né? Com certeza. Com o sistema. Então, em números práticos, eu vejo 10 anos um número factível e o que eu já vi também em projeto, assim, indicando. Legal. Bom, vamos passar agora para a aplicação, né? Vamos à parte aplicar. Não, brincadeiras à parte. Vamos conceituar agora a parte de aplicação. Tem algum critério de aceitação, assim, para preparo de substrato, para esses locais que serão impermeabilizados? Assim, por exemplo, esses reservatórios. Eu fico imaginando nesses que já são existentes, né? Quando tem contaminação também. Muito como pior. Então, e você tem vários equipamentos também lá, que nem a gente falou, das pás. Como que a gente faz esse processo, assim, né? Tem alguma demanda... Demanda não, né? Algum documento específico que precisa seguir? Como que funciona? Ixi! Depende, tem muita variação, né, da condição da estrutura. Mas nem você falou, a questão de já ter um substrato contaminado, um substrato já com resistência mecânica comprometida. Exatamente. Eu digo o seguinte, para obras novas, né, antes de falar das obras, nos casos que necessitam reparo, o substrato para uma estrutura hidráulica, ela é um substrato que exige um grau de qualidade, de critério muito maior do que qualquer outro. Por quê? Porque existe estanqueidade ali, né? Então, assim, vou fazer uma comparação. Você tem uma laje, né, de um prédio. Eu tenho uma certa bicheira, uma fissura. Eu vou aplicar uma membrana em cima, eu vou, às vezes, derreter um asfalto. Não vai fazer tanta diferença se é uma bicheira ou uma porosidade mais superficial, né? Nas estruturas de saneamento, isso vai causar vazamento. Então, o critério de substrato é muito maior de você ter um substrato... Potencializa a agressão ali que abre porta para Exatamente. vazamento. Não, sabe que impermeabilizante, membranas, é difícil você fazer ele entrar numa bicheira, sair, fazer o filme. Não, ele não vai ter um bom desempenho. Então, o critério de você ter uma superfície bem tratada, compacta,
é muito maior, além, claro, do básico, né, de limpeza, hidrojateamento, remoção de sujeiras, desmoldantes, né, óleos. Então, a questão do concreto, ele realmente tem que estar numa boa compacidade, né, na superfície. Fissuras. Também é complicado admitir, não vai dar certo se tiver fissuras e não tratar essas fissuras, né? A 6118, ela permite, né, até 0,2 milímetros de fissuras no concreto armado, mas no saneamento, será que isso se aplica na prática, né? É difícil, né? Então, a fissuras nos reservatórios, além das bicheiras, é um grande problema para você ter um bom desempenho. Então, ter o tratamento dessas fissuras, que você pode tratar com reservatório cheio, né, através de injeções. Você pode tratar essas fissuras com reservatório seco, através de técnicas que a gente chama de tratamento rígido, que é abrir essas fissuras, uma abertura um pouco menor, usar um adesivo epóxi, uma abertura um pouco maior, usar as argamassas, né? Ou até mesmo devido à baixa viscosidade, a própria injeção de epóxi, né? Então, esse é um sistema rígido. Na prática, o que eu vejo muito, e eu particularmente sou fã, né, desse tratamento, é a injeção com espuma e gel de poliuretano. Por mais que esse reservatório ainda não entrou em operação, fazer a perfuração dos bicos, injetar a água para induzir a reação do gel, injetar o gel para que ele possa né, impermeabilizar toda a seção transversal dessa fissura. Então, o tratamento das fissuras, a minha opinião, é muito importante para que você não tenha aquela visão de um reservatório sempre vazando, né? Tem lá um sistema muito eficiente, né? Um sistema mais nobre, mas sempre você vai ver aquela lágrima, aquele escorrimento. Então, por quê? Porque ele tem fissura, e essa fissura ela pode estar, em um certo momento, estática, mas ela progride. A partir do momento que você tem essa oscilação do fluido, né? Da pressão. Da pressão, exatamente. Né? Ô, Tiago, e uma curiosidade, o pessoal faz teste de carga em reservatórios novos, assim, para saneamento? Alguns sim, outros não. Eu acho muito importante a prova de carga. A prova de carga é fundamental, porque para estruturas novas, né? Justamente porque é o primeiro momento que essa estrutura, é a primeira vez que ela vai entrar no estado de serviço, né? Para que ela foi projetada, com a pressão que ela foi dimensionada para suportar. Então, nesse primeiro contato dela, é natural ela ter alguma acomodação, fissuras que são de retrações, fissuras que são estáticas, elas podem trabalhar, aumentar, né? Então, isso é não só importante para a impermeabilização, mas eu falo que a prova de carga é fundamental para a verificação da estrutura. Então, eu já vi na prova de cargas, assim, de grandes estruturas, ter recalques. Caramba. Recalques diferencial gravíssimos, assim. Foi dimensionado, colocou em carga já. Não, situações. Às vezes teve muito a ver com a fundação, né? Que teve muito a ver com a sondagem. Que isso, se fosse fazer lá na inauguração, seria um problema, né? Gigante. Além de todo um custo, né? De desperdício, enfim, que tem muita gente que escuta assim, olha, não vou fazer prova de carga e vou injetar depois. Ok, né? Mas existe o fator estrutural. Já vi também provas de carga ter uma tensão, né? Entenderem que estava acontecendo muito índice de fissuração, aumentando as fissuras, e aí foram falar com o projetista mandou verificar a tensão no aço, estava muito no limite do escoamento, né? Então, assim, não vai ter colapso, não vai ter um problema, mas é uma estrutura que a gente sabe que as fissuras vão trabalhar, né? Então, isso você faz com que você reanalise a tua impermeabilização, né? Com essas conclusões. E já vi, infelizmente, casos de acidente, de colapso mesmo. De romper, né? a São os estrutura 3 principais casos em 10 anos de romper a estrutura, de quase ter uma fatalidade, né? Caramba.
de não fazer a prova de carga e na primeira operação... Foi embora a estrutura, a parede rompeu. Aí, pessoal, a prova de carga é importante, muito né? Se você não quer importante, perder sua estrutura na primeira, né? Eu acho muito importante. A gente sabe que existem algumas questões de inviabilidade, né? Custo, né? Logística, né? Megas estruturas, talvez não dê para se fazer, ou fazer escalonado. Aí nossos amigos projetistas, colegas projetistas, que tem que nos dar a resposta. E aí, amigo? O que você colocou de taxa da armadura para dar mais rigidez, Falou, amigo, né? você garante. Que se garante, Que a gente exatamente. não vai testar a A carga. gente não vai conseguir testar, e aí? Né? Legal. Bom, mas assim, para essas obras específicas de saneamento, tem normas específicas, recomendações técnicas a respeito de estanqueidade, durabilidade, ou seguem as normas que a gente conhece? Segue, assim, no Brasil não existe, por enquanto, uma norma para concreto para saneamento. Certo. Por enquanto. Existe um grupo de estudos, o CT 901, que eu faço parte de Ibracon, que estamos escrevendo um guia, né, uma recomendação técnica do Ibracon para concreto para saneamento. Legal, hein? E a ideia disso ser um texto base para uma NBR. Certo. Né? O que se utiliza? Se utiliza a 6118, parte da 6118, que fala de agressividade, fala de cobrimento, fala de relação água-cimento. Se utiliza também a norma de concreto, recepção, né? Que eu acho que é a 12655. A gente utiliza a norma de desempenho, né? Claro, a norma de impermeabilização, né? A 9575. Tem as normas dos produtos, né? De cada produto, que dá para seguir algumas informações. E norma de produto para saneamento, só conheci uma. Né? Tem uma norma alemã que é DIN 191357. Eu não sei se é bem essa, mas depois nos comentários eu posso escrever. Assim. Beleza. É uma norma alemã que ela é para revestimentos cimentícios, impermeabilizantes cimentícios para estação de tratamento de esgoto e drenagem urbana. E ela estabelece critérios de resistência química ao ácido sulfúrico biogênico. Então, ela dá 4 classificações, onde ela classifica locais e estruturas que têm baixa agressividade para o ácido sulfúrico biogênico, média, alta, e ela fala forte a corrosão para o ácido sulfúrico biogênico, que é principalmente dentro dos reatores. Então, é uma norma alemã, 19753, enfim. Depois posso deixar nos comentários, a gente vê. É a única norma que eu conheço para impermeabilização em ETs, e também serve para ETAs, porque se atende uma ET, vai atender uma ETA. Com certeza. Né? Muito provavelmente. Mas e aí ela está restringida a cimentícios, né? Tá. Nessas recomendações aí do CT 901, aí o foco é mesmo no concreto. O foco, aí ou chega a entrar em algo de a impermeabilização, gente vai fazer menções, né? Vamos entrar assim nas questões entra muito na prática de se ter um concreto para o saneamento, né? E vai fazer sim menções da proteção. E a gente vai puxar do 501, né, do CT 501, a gente vai puxar... Que é dos critérios de estanqueidade. Isso, a gente lá, vai né? puxar deles também, isso Legal. aí pode ter certeza, a gente vai puxar deles essa parte de estanqueidade. Legal. Né? Show de bola, porque se a gente não tem norma, realmente tem que ter aí instruções técnicas, recomendações das associações que tem ali os especialistas, né, o pessoal que está atuando ali. Bastante importante, porque a gente vê que não é um assunto tão simples, né, Thiago? Não é tipo assim, eu faço projeto, vou lá e vou fazer esse mas aqui. é um assunto que... É meio polêmico. Se pegar, vai gostar, vai querer fazer bastante coisa. Eu gosto, assim, eu já trabalhei na indústria, eu trabalhei muito com a área de proteção de estruturas de concreto industrial. Não saneamento propriamente dito, mas aí entra o que você falou, entra o saneamento industrial, que às vezes é mais agressivo do que o urbano.
Mas são solicitações bem diferentes, tem que realmente ir estudando, e eu acredito que cada projeto é um estudo novo, Eu é um também desafio acho. novo, né? Você tem que estar ali, é o que você falou, entender tudo, desde o comportamento da estrutura, fundação, tudo. Eu sou muito partidário de ter cada vez mais profissionais como projetistas, consultores e mais fabricantes trabalhando, né, com essa questão, porque quanto mais gente falando sobre o assunto e provocando o mercado, que eu digo assim, uma coisa é o mercado nós aqui, outra coisa é lá as concessionárias, as construtoras, né, o órgão não adianta público. falar pra gente que já é do mercado. O órgão público precisa entender, né, se o Brasil tem uma carência, um déficit muito grande de esgotamento sanitário, a gente tem uma tendência de ter obras, se vai atender a meta do saneamento ou não, mas vai ter obras, e não adianta assim ter obra e depois ainda ter muita perda de recursos financeiros, muita perda dos nossos impostos, tendo que fazer refazer, né? Muitas vezes paralisar, que nem você estava comentando, né? Exatamente. Então, aproveitando que a gente já está falando disso, né? Vamos, na sua opinião, assim, como que você enxerga o mercado, assim, na questão de profissional? Projetistas para essa área, pessoal de mão de obra mesmo, porque a gente até comentou, né, no episódio do Emílio, que a gente pega um projeto, né, tá lindo e maravilhoso no projeto. Quando você chega na obra, parece que é outra obra, né? Porque o pessoal não segue. Você fala todo mesmo lugar. Você fala, será que eu errei a obra, gente? Né? Então, como você enxerga isso, né? Tanto na questão de projeto e execução também. Muito bom. Eu acho assim, ó, a parte de projeto, consultorias, é um mercado que eu acho que é carente, vale a pena ter mais profissionais, precisa ter mais profissionais, assim, dedicados, né? Que tem, assim, no teu portfólio uma das especialidades do saneamento, né? Que além de projetos, tem toda a questão de monitoração, tem toda a questão de ensaios, né? A gente pega uma estrutura já em operação, que já está degradação, nós temos que ver a migração de cloretos, como é que está nessa estrutura, será que vai ter como recuperar, né? Como é que está a contaminação por íons sulfatos, né? Já começou a expansão, né? Então, a gente tem que analisar, senão você vai lá, faz um trabalho e, às vezes, o que está acontecendo já no concreto vai ser um dinheiro jogado fora, né? Então, é muito importante, sim, eu acho que o Brasil, ele carece, como eu falei, a improvisação no saneamento é um dos itens assim, de bastante expressão, né? Pode chegar assim, a 30% do valor de uma obra. Então, carece uma atenção de ter projeto, né? Então, quanto mais a gente falar nisso, acho que mais os órgãos competentes, os grandes construtoras de saneamento vão querer contratar. E para ela contratar, ela tem que saber quem são, né? Verdade. Precisa conhecer, se não tiver os profissionais, se tiver poucos, 1, 2, 3, 4, meia dúzia, não vai dar conta, né? Então, vai precisar bastante. Aplicadores, mão de obra, tanto para recuperação e improvisação, existem empresas no Brasil bem qualificadas, assim, que se dedicam nisso, né? Tem outras que eu vejo que vale a pena se dedicar mais, né? Se especializar mais. Eu acho que tem espaço, sim, para ter mais dedicação, né? Porque apesar de a gente sempre cair no órgão público e depender de licitação, aquilo, mas quando a obra vem, ela vai carecer de um entendimento profundo, né? Então, com certeza. De novo, vale a pena ter nenhum dos seus escopos de serviço ter uma especialização para isso, né? Eu acho que, de maneira geral, no Brasil existe, principalmente na região aqui do Sudeste, Sul, tem bastante profissionais, Nordeste, já conheci alguns, né? Eu fico muito feliz. Mas tem espaço para outros, assim, porque se acontecer um boom nisso, que começou a acontecer, parou, teve uns entraves políticos, mas se acontecer, vai faltar. Vai faltar profissional. Vai faltar, eu acho que a gente tem que estar preparado. Ô, Thiago, isso que eu ia perguntar, a gente comentou um pouco antes até de começar a gravação, tem aí uma meta para os próximos? Veio em 2021, né, o antigo governo aprovou um novo marco regulatório de saneamento, né, um marco legal, que estabeleceu valores, né,
extinguiu em torno de 755 bilhões de reais, quase R$1 trilhão em investimento só para o saneamento, sendo que em torno de 260 milhões de reais disso é só para recuperação. Caramba. Né? Primeiro ano começou, né, as concessionárias privadas cresceram, né? Cresceram bastante, dito que hoje na casa dos 25%, 27% ou até 28% já está na mão das concessionárias privadas. A gente viu muito projeto saindo da gaveta, acontecendo, e depois deu um entrave, mas as, né, coisas que eram para estar sendo concluídas ainda não. Mas, enfim, existe um tamanho gigante, né, no Brasil, um déficit de 50% de esgotamento sanitário, né, 50% da população brasileira não tem. Não é que não tem, na verdade, existem muitas ligações clandestinas do esgoto, né, que vão para as galerias pluviais, que vão diretas para o rio, né, ligações diretas para o rio, ou simplesmente um fosso em algum lugar. Então, tem muita ligação clandestina, né, em canais. E o maior prejudicado é o meio ambiente. Então, é um problema não só sócio, mas também ambiental. É um problema socioambiental. Né? Então, se fala muito em ESG. Sim. E sustentabilidade está com isso. Enquanto né? Então, que a população está ali sem... Então, assim, a população cresce, a infraestrutura do Brasil não acompanha, e aí ocorrem essas ligações clandestinas, né? Porque a partir do momento que a população cresce, você tem que ter água potável, você tem que ter esgoto para essa população, você tem que ter estações. E sem isso, você vai ter um forte impacto ambiental. Então, assim, o Brasil está nessa situação, nesse cenário, né? Então, tem muitos projetos que vão acontecer para atender essa meta. A coisa era para estar mais acelerada, né? Eu vejo que vai ter uma continuidade, talvez não na mesma velocidade do que se espera, mas sim uma continuidade. Eu tenho visto órgãos privados obtendo concessões, né, em várias regiões. Nos órgãos privados, eu vendo a coisa muito mais acelerada acontecendo, obras, né, tanto de médio, grande porte já acontecendo. Então, é um mercado que... E mesmo em países desenvolvidos, né? Então, por exemplo, a Inglaterra ela não tem esse problema que nós temos com déficit de esgotamento sanitário, mas mesmo assim ela gasta por ano 104 bilhões, né, de libras em recuperação das estações de tratamento de esgoto, né? A Alemanha, 100 bilhões de euros. É muito dinheiro. É assim. muito dinheiro. Então, é um mercado que, assim, talvez a gente não tá tão preparado porque a gente tem esse déficit. É verdade. Mas... Aí não tem essa cultura nem de se fazer para ter, nem de manter, né? Tanto é que lá fora que tem os produtos de melhor desempenho para isso. Verdade. Vender lá as tecnologias, os conceitos, as formulações. De maior resistência, né? Exatamente. Porque aqui não tem a cultura, né? Infelizmente. Gente, 1 hora é rápido, né? 1 hora é pouco pra gente discutir o tanto de temas que a gente teria, assim, né? Seria um bate-papo ódio eterno. A gente nunca para, né? As perguntas nunca param, né? E, infelizmente, hoje... Nosso bate-papo tá chegando ao final aí, mas como a gente sempre pede, né, pro nosso convidado deixar uma mensagem aí pro pessoal que tá, os novos estudantes de engenharia, os novos engenheiros, engenheiros que já estão na área, o que você deixaria de mensagem para quem quer entrar nessa área de saneamento, né, que é uma área carente, eu sinto. Eu iria também. até além de deixar a mensagem assim, né, como engenheiro, realmente como um profissional atuante, é uma mensagem que conscientize as pessoas com relação ao saneamento. Não só as pessoas, mas aos profissionais, né? Que é isso que a gente estava discutindo aqui, de carecer de profissional especialista, o quão importante é a qualidade dentro desse segmento, né? Lógico, não que não seja nos outros, mas a gente sabe que é bem mais crítico, né? E é carente, né? A gente vê que é um... Acho que isso seria legal, Thiago. Legal, adorei essa pergunta. Olha, eu acho que pessoal de início de carreira, né, sempre aquela dificuldade na faculdade, estudos, trabalho, estágio, né, identificar o que vai fazer. Eu acho assim, nunca desista de seus sonhos,
né? Sempre defina o que você quer, o que você tem de sonho, corra atrás, veja como você vai conquistar aquilo que se sonha e nunca desista dos seus sonhos, né? Nunca se menospreze, né? Estude bastante. Faça os cursos com a Marissa no IDD, faça pós-graduação no IDD. Estudar é o caminho, que é né? É uma grande fonte para quem quer ir para essa área, né? De patologias, de impermeabilização, até mesmo no saneamento, né? Faça um curso, assim, para entender, né, esses mecanismos de degradação e tal. Acompanhe o que está acontecendo no Alcompat, se associe, se possível, faça os cursos promovidos pelo Alcompat, Bracom, pelo IB, né? Sempre esteja acompanhando por dentro, se envolvendo, lendo, estudando. Se não puder se associar, mas pelo menos faça pesquisa, né, com essas fontes de referência. No saneamento, eu acho assim, que tem muitos cursos que fazem se entender melhor como que funciona um processo de água, esgoto, que eu acho que vale a pena fazer. São módulos de curta duração. Para quem é da área civil e se interessa aí para projetos, né, de recuperação, impermeabilização, até que seja monitoramento, né, laudos, vale a pena fazer, né, alguns módulos de curta duração só para ter uma noção básica do saneamento, né? Legal. E eu acho assim, vai muito de cada um, aptidão. Pô, eu gosto, então eu vou atrás disso e vou estudar, né? Sim. Eu acho, assim, que é importante, né, de novo, a preocupação com o meio ambiente. É importante a preocupação com a durabilidade dessas estruturas, porque é o nosso recurso, é os nossos impostos, nosso Exatamente. dinheiro, é o nosso que tá dinheiro ali, né? que está ali, né? Então, gastar nosso dinheiro por uma coisa que não vai ter serventia, né? Não vai Jogar o ter, dinheiro Jogar fora, né? fora. Então, a gente tem que pensar que não é simplesmente um lugar de rejeitos ali, sim. É mais uma estrutura de engenharia que tem as suas peculiaridades, que requer atenções técnicas específicas. Então, acho que se capacitar e fazer o que gosta, acho que é isso. Isso aí. Show de bola, mensagem Muito boa. bom, muito bom. Muito legal. Tiago, obrigada mais uma vez por ter aceitado também o nosso convite, de estar aqui falando de um tema tão importante e, assim, com informação tão restrita, né? Que é o que a gente falou, carece de profissionais, nem todo mundo que está na área realmente domina, né, ali o assunto. Então, foi muito legal aí o bate-papo. Com certeza vai agregar bastante Com aí para muita certeza. gente. Pra gente, eu já anotei um monte de coisa aqui também. Eu tô vendo aqui, a anotação tá cheia. Então, altas Isso dicas. aí. Muito bom, eu que agradeço a participação, fiquei muito feliz também de poder contribuir, de trazer, né, algumas informações, muito bacana. Show de bola. Deixa aí pra gente aí as suas redes sociais ou da empresa que você trabalha, o pessoal que quiser seguir, acompanhar Isso. um pouco. Eu uso muito o LinkedIn, então me achem lá como Thiago Meyer, eu trabalho na Viapol, se procurar Viapol, Thiago Meyer me procura. Me sigam, dando um spoiler, logo eu vou anunciar um evento online, né? Convido vocês, Legal, todo mundo para participar, legal. que é sobre saneamento. Bacana, hein? Top. São 7 convidados externos, professores e atuantes na área, né? Muito como bom. acadêmicos e consultores. Então, são 7 episódios, uma coisa que eu organizei, assim, 7 episódios voltados ao saneamento. Que legal. Logo eu vou publicar o link nas minhas redes sociais do Show. LinkedIn. Então, Isso aí. e e-mail, tem o meu e-mail do trabalho, que é Thiago sem H, .meyer, Meyer com I, M-E-I-E-R, @viapol.com.br, e meu e-mail particular também, fique à vontade para conversar, é thiagomeyer@gmail.com. Show Isso de aí. bola. Isso aí. Muito legal. Gi, @enge.gisele com i.azevedo. isso aí, @menezesma. E não deixem de seguir @engenheiras notáveis, né? A página no Instagram, também o canal no YouTube para ver os vídeos e também os canais aí na plataforma, nas Isso aí, nos plataformas streaming, né? para ouvir áudio, né? O pessoal não tem mais
como reclamar de tempo, né, Gi? Que não Isso dá aí. pra assistir no YouTube, mas ouve, né? Pessoal, Pra e ouvir, quando entrarem no YouTube, se estiverem visualizando os vídeos, deixa lá o seu likezinho, Se siga, inscrevam no canal. se inscreve. É isso aí, que a gente tá vendo muito pessoal acompanhando, compartilhando, mas não tá se inscrevendo, Não né? se inscreve Então, no canal. Ajuda aí, pessoal. manter o canal no ar, Compartilhe. isso aí. Muito obrigada aí pela atenção, pela audiência e até o próximo episódio. E tchau, Tchau. tchau. Tchau.